Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Nós leremos os versos 1 e 2 e 8 e 9. Gênesis, capítulo 12, os versículos 1 e 2 e 8 e 9. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. E agora os versos 8 e 9, no mesmo capítulo 12 de Gênesis. 8 e 9. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te rendemos graças pela revelação da tua palavra, Senhor. Eis aqui o teu povo, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus, através do teu Santo Espírito, que eu traga palavras de edificação para cada um de nós neste momento. Em nome de Jesus, te oro agradecido. Amém. A chamada de Deus. Irmãos, a chamada de Abraão, que aqui se chamava Abrão, nesse momento que nós lemos, a chamada de Abrão, então, foi desde o princípio uma prova de fé e de obediência. E nós vemos através dela separação, sacrifício, que ele teve que deixar aquela segurança que ele sentia estando próximo de seu pai, de seus familiares. Ele teve que deixar a certeza de um presente estável, que era o que ele estava vivendo, estável e cômodo, por uma vida futura de incertezas. Irmão, é uma coisa para mim incrível eu consegui entender o que se processou na mente de Abrão. Vamos nos situar no tempo e no espaço. Deus se revelou para Adão, depois Noé, e nós vemos agora ele se revelando para Abrão. Abrão, ele foi um patriarca, mas no momento da história da humanidade que ninguém conhecia o Deus verdadeiro. Então eu me coloco no lugar deste homem, eu convido você a mentalmente se colocar no lugar dele e imaginarmos essa situação que ele viveu. Uma voz: sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mandar. Francamente, ele estava estabelecido, tinha seus animais, suas propriedades, vivia
no conforto da família, estabilizado. E numa época em que ninguém tinha ouvido falar deste Deus verdadeiro. Eles tinham vários deuses, que eram que a natureza humana levou-os a desconfiar que existiria alguém superior, então eles adoravam a estes deuses. Mas o que é que faz um homem como Abrão ouvir esta palavra, acreditar, ou seja, ter fé que era o Deus verdadeiro e obedecer? Foi o que ele fez. E eu quero lhes dizer que a chamada de Deus continua hoje, ainda, para aqueles que querem obedecê-lo, para ter uma vida que será gasta no serviço de Deus e em prol de nossa sociedade. Deus te chama ainda hoje para o seu serviço. Vejamos então nesta noite as implicações da chamada de Deus. Primeira implicação: ouvir. Ouvir. No verso 1, disse o Senhor a Abrão. Disse o Senhor a Abrão. A voz de Deus, ela é sempre audível. É Ele quem chama aqueles a quem escolhe para a grande tarefa, e não para confundir, tampouco para deixar dúvidas, porque Deus não é Deus de confusão, porque Deus não é um Deus de dúvidas, Deus é um Deus de certezas, Ele não deixa dúvida. Por isso a voz dele soa audível. Cada um tem a sua experiência, como Abrão teve, como eu tive, como creio que cada um que está me ouvindo certamente já teve a sua experiência em dado momento em ouvir a voz de Deus. E ele fala a cada um de nós e mostra a responsabilidade que nós temos. Um exemplo deste fato está no ministério do profeta Jonas. Em Jonas, capítulo 1, verso 1, veio a palavra do Senhor a Jonas. Estão vendo? Do mesmo modo que a palavra veio para Abrão, veio também para Jonas. Jonas, capítulo 1, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Notem que a palavra foi tão clara que não ficou dúvidas. Porque no versículo 2, em Jonas capítulo 1, versículo 2, nós temos a certeza da mensagem de Deus. Ele disse: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Voz muito clara, eu enfatizo. A voz de Deus é audível e não deixa dúvidas, porque o nosso Deus é um Deus de certeza, não é um Deus de confusão. Deus deixa clara então a sua missão a Jonas, e não só a Jonas, a Abrão e a todos quantos ele chama. Outro exemplo na palavra de Deus é o exemplo de Amós. No livro de Amós, capítulo 7, os versos 14 e 15. Eu vou ler para você. Amós 7, 14 e 15. Diz assim: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Novamente nós temos aqui a chamada e a colocação da missão. Pense de novo comigo. Um boiadeiro, plantador de sicômoros, está lá, um agricultor e ao mesmo tempo pecuarista, cuidando do gado. Largou tudo e foi ser profeta. Você acha que ele teve alguma dúvida quando ouviu a voz de Deus? Ele creu e obedeceu. Boiadeiro foi ser profeta. Tudo nos leva a crer que a chamada do Senhor, ela pode estar sendo dirigida a você, quem sabe aqui, agora, neste momento. Então a primeira implicação é ouvir. A
Nós precisamos estar com os ouvidos espirituais atentos para ouvir quando Deus nos fala, quando Deus nos chama. Segunda implicação, renunciar. Pelo exemplo de Abrão, a primeira foi ouvir e a segunda, renunciar. Voltemos para o nosso texto em Gênesis capítulo 12, no verso 1. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Ora, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Renunciar ao comodismo, ao conforto. Agora, veja bem, esse atendimento ao chamado do Senhor, ele precisa ser feito com amor, porque se não tiver amor, você vai ver o profeta Jonas, por exemplo, ele atendeu com raiva, ele atendeu com ódio, e foi à força quase. Deus fez ele passar por estreito, e que estreito na boca do peixe, né? 3 dias lá no fundo do mar, ele não queria obedecer. Então, a primeira implicação da chamada de Deus é ouvir, e a segunda, renunciar. Sai de tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. A renúncia de Abrão deveria envolver sua terra, sua vida, os seus parentes, as suas riquezas, principalmente seus pais e etc. Você lembra aquela passagem que Jesus, pessoas perguntaram para ele como fazer para seguir e tal, e ele disse: deixa eu ir primeiro sepultar os meus pais. Muita gente diz: meu pai ainda está vivo, ele é contra que eu troque de religião, nunca vai me perdoar. Irmão, a salvação é individual. Seu pai não quer, pregue para ele, mas não deixe de fazer a sua parte. Seu marido não quer, pregue para ele. Não quer me ouvir, pregue com testemunho. A mulher pode ganhar o marido, e o marido pode ganhar a mulher até sem palavras, só com o testemunho. Mas a renúncia de Abrão implicava nisso, em ter que se afastar de tudo que era a vida dele. E o homem chamado por Deus, ele deve renunciar coisas importantes em troca de outras a que se vê apenas pela fé. Abrão tinha o que para acreditar? Fé. Vá para o lugar que eu vou te mostrar. E ele foi. É incrível. E ele foi. Fé. Deus não aceita homens no seu serviço que estejam presos a qualquer coisa que represente valores materiais. Se a pessoa colocar inclusive o seu interesse nos valores materiais, não tem serventia para Deus. É preciso renunciar. Quando o homem está disposto a renunciar a tudo, ele está então dentro dos propósitos divinos. Renúncia. Quanta renúncia vocês têm passado, os irmãos, todos nós, eu acredito, temos botado a nossa boca no pó, não é, irmã? Botado a boca no pó muitas vezes, para deixar Deus agir, trabalhar. Agora Deus é fiel, Deus dá resposta. Deus é Deus, irmão. Irmãos, vejam outros exemplos bíblicos. Paulo, Pedro, os apóstolos. Para lembrar, por exemplo, Paulo, ele era um alto oficial, teve encontro com Jesus, mudou radicalmente a vida dele. Ele teve que renunciar àquela vida, aquele cargo, tudo que ele tinha, e foi pregar o evangelho, e tome açoite. E os apóstolos? Jesus olhava assim e diz: segue-me. E eles largavam tudo. Levi e Mateus, por exemplo, funcionário público, trabalhando lá, coletando impostos. Jesus olhou para eles: segue-me. E ele largou o emprego, largou tudo. Pedro, Tiago, João, eles eram casados. Pedro, por exemplo, nós temos certeza que era casado porque ele tinha sogra, e Jesus curou a sogra de Pedro quando chamou Pedro. Então Pedro era casado, e eles deixaram a família, irmãos, e foram seguir Jesus. Deixaram literalmente a família. Renúncia. Chamado de Deus, primeiro tem que ouvir, segundo implica em renúncia, e terceiro, seguir. Ouvir, renunciar, seguir. Obedecer, está certo, mas o passo, a obediência está em tudo. A renúncia já começou a obedecer.
Mas o seguir foi o outro passo que ele deu. Seguir onde ele mandou. Uma ordem um pouco estranha: sai para a terra que eu te mostrarei. Que terra? Onde? Nós talvez quiséssemos ter alguma certeza mais antes de obedecer. Mas isso é uma coisa meio maluca. Como é que eu vou sair daqui para um lugar que eu nem sei onde é? Eu vou seguir. E mais incrível, lembra que eu disse no começo? Eles não conheciam o Deus verdadeiro. Como é que aquele homem teve tanta fé a ponto de obedecer mesmo? Tinha convicção que esta voz aqui, eu vou ouvir, eu vou renunciar a tudo e vou seguir o que ele está me dizendo. Oh, fé! Por isso que ele é citado em Hebreus, é um dos heróis da fé. Aparentemente, Abrão deveria sair sem destino. E nós poderíamos, irmãos, por assim dizer, que Abrão ele era um inconsequente. Sair doido, sem destino. Ouviu uma voz, larga tudo e vai-se embora. Seria um inconsequente no nosso conceito de hoje, por se dispor a obedecer algo aos olhos e ouvidos carnais. Ele estava sendo considerado como um louco. Você já parou para pensar como foi que a família dele encarou? Abrão, tu ficou louco, Abrão? Nessa idade agora, como é que você vai sair, levar a tua família, teu gato, tuas coisas, e sair caminhando por aí afora, peregrinando, porque tu ouviu uma voz, Abrão? Sua família não chama você de repente de louco, porque você largou tudo que você fazia antes para seguir Jesus? Não chamam você de louco, inconsequente? Como é que você pode fazer tudo isso? Chamado, eu ouvi, estou renunciando e vou seguir. Aleluia! Se nós perguntássemos a Abrão: Abrão, onde é que você vai? Ele diria: eu não sei. A ordem é ir. Para onde? Não sei, mas eu vou. Como? Foi Deus que mandou. Que Deus? Deus. Como é que tem certeza? Eu tenho certeza que foi Deus que me mandou. Foi Deus que mandou eu fazer isso e eu vou fazer. E pronto, não quero conversa. Não vou ouvir voz humana, eu vou ouvir a voz de Deus. Porque sabe lá quantos não tentaram dissuadi-lo? Quantos não vieram com palavra negativa? Abrão, tu tá louco, desiste disso. Olha, vem cá, eu tenho um negócio melhor para te oferecer aqui. Não quer? Eu vou obedecer a Deus. Porque a chamada de Deus, ela envolve o seguir sem questionar, o seguir sem levantar problemas, seguir humildemente e ainda seguir imediatamente em razão da sua urgência. Pense comigo, ele ouviu, ia renunciar, mas Senhor, espera daqui a 10 anos, quando eu tiver mais certeza. Espera pelo menos 5 anos, quando o meu gato tiver multiplicado mais. Não, seguir imediatamente. Vejamos um exemplo de chamada no ministério de Jesus. Está em Lucas 9, 61, 62, que eu comentei ainda há pouco. E agora nós vamos nos deter um pouco mais no texto. Lucas 9, 61 e 62. É um exemplo de chamada no ministério de Jesus. Diz: Senhor, te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Ouça a resposta de Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Queridos, apesar da chamada aqui ser para o reino de Deus, a chamada ministerial, ela é idêntica, ela é imediata. Eu não posso ficar protelando o atendimento à chamada para o ministério. Primeiro passo, ouvir. Segundo, renunciar. Terceiro, seguir. E o quarto, crescer. No verso 2, lá de Gênesis, capítulo 12, que é o nosso texto básico, voltemos para lá. Gênesis 12, verso 2, agora, ele diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Então eu farei de ti uma grande nação. O chamado, ele implica em crescimento.
Quem não ouve, quem não renuncia, quem não quer seguir, como é que quer ter o crescimento que vem de Deus? Crescimento é uma consequência desses outros 3 passos anteriores, que significa obediência. Seja obediente ao Senhor, que você vai ver como Deus, Ele vai te acumular de bênçãos. Farei de ti uma grande nação. Note que o crescimento não é pelo esforço do homem, mas é dado por Deus. Como foi que Deus disse para Abrão? Farei. Quem fará? Eu. Eu quem? Deus. Eu farei de ti. Nenhum homem pode ser realmente grande sem Deus, porque só Deus faz com que um grande homem seja ainda maior. O crescimento de Abrão seria em termos numéricos, um grande povo, uma grande nação. Mas o crescimento do homem chamado é em termos espirituais e em termos culturais. O homem chamado, ele deve preocupar-se com esse crescimento. E Paulo nos alerta para o fato de crescermos no reino de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios 4, verso 15. Ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. Em quem? Naquele que é a cabeça. O crescimento vem de Deus. O homem só consegue obter um crescimento se ele estiver intimamente ligado com o Senhor. Oh, glória! Se o crescimento cristão, então, é um imperativo para o novo convertido, ele o é em maior importância para o aspirante ao ministério da palavra. Temos aqui alguns aspirantes ao ministério da palavra. E aí vamos então para o 5º imperativo. O primeiro, você lembra? Ouvir. Segundo, renunciar. Terceiro, seguir. O 4º, crescer. E o 5º, beneficiar. Ainda no verso 2 de Gênesis 12, ele termina dizendo: se tu uma bênção. Que imperativo! Se tu uma bênção. E maior bênção não pode existir, queridos, do que uma vida cuja bondade beneficia outras vidas. Se tu uma bênção para quem? Para ti mesmo? Se tu uma bênção para todos aqueles que te rodearem, para os que estiverem próximos, distantes, enfim. Se tu uma bênção. E essa é uma das maiores bênçãos que nós podemos desfrutar na nossa vida, poder beneficiar os outros. Se tu uma bênção. Quando o Senhor mandou Ananias procurar o recém-chamado Saulo de Tarso, disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Está em Atos 9:15. E ele termina dizendo: ele importa saber o que é sofrer pelo meu nome. Mas veja bem, o chamado é para beneficiar os outros e não para se auto-beneficiar. Nós acabamos sendo abençoados na proporção que temos essa ligação com Deus e que somos portadores da sua palavra e que procuramos, na forma como Abrão, ser uma bênção também nas mãos do Senhor. Mas na proporção que estamos abençoando outras vidas, consequentemente também somos atingidos por esta unção divina. Louvado seja o nome do Senhor. Um vaso escolhido para beneficiar, uma vez que não existe maior benefício do que levar o nome de Cristo. E nós somos chamados para servir o nosso semelhante, e esse serviço é benefício. 1 Coríntios 9:19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Olha que frase linda de Paulo. 1 Coríntios 9:19. Marque na sua Bíblia. Porque sendo livre para como todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Quanto mais servo ele era dos outros, ele entendia que mais ele ganhava.
O crente, irmãos, ele é abençoado para tornar-se um instrumento de bênção para os outros. É como que uma responsabilidade, é como um imperativo. Como é que Deus disse para Abraão? Como é que Ele diz para mim e para você hoje? Sê tu uma bênção. Sexto, cultuar. Nós vimos beneficiar, que foi o quinto, e agora o sexto, cultuar. No verso 8, no capítulo 12 de Gênesis, que nós lemos no começo, ele diz: também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. No verso 8, lembra aí, achou? Gênesis 12, verso 8. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O que é que ele fez? Ele cultuou ao Senhor, ele edificou um altar e invocou ali o nome do Senhor. Abraão não se notabilizou como construtor de cidades, não se fez famoso como um construtor de muros fortes, de fortalezas, mas uma característica interessante na vida de Abraão é que ele foi um construtor de altares. Você lê bem a história de Abraão, você vai ver que ele foi um verdadeiro construtor de altares. Onde ele chegava, ele construía um altar e ia cultuar o Senhor naquele altar que ele construía. Onde quer que ele armasse a sua tenda, ele edificava ali um altar ao Deus eterno. Ele era um exímio cultuador do Deus vivo. Amados, cultuar a Deus é colocar em primeiro lugar a nossa vida. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem que lhe ofereçamos de contínuo o culto que lhe devemos. E este culto exige grande dedicação do adorador, porque Deus não aceita um culto apenas formal. Só o ritual não chega. Deus não aceita, não recebe. A gente pode estar aqui todo bonito, de gravata, manga longa, paletó, aquele formalismo, mas se for só da boca para fora, se o coração não veio aqui para realmente adorar o Senhor, se você não saiu da sua casa para vir para esse lugar, para realmente adorar o Senhor, você está perdendo tempo. É só religiosidade. Infelizmente, muito se vê por aí, pessoas religiosas, talvez até porque não tem outra coisa para fazer, então vai para o culto e lá, em vez de ficar adorando ao Senhor, orando, pedindo perdão dos seus pecados, se alimentando da sua palavra, fica vendo a roupa que a irmã fulana foi, o tamanho do decote, o tamanho do salto, se foi com isso, foi com aquilo. Infelizmente, isso não é um culto ao Senhor. Irmãos, Deus não aceita um culto apenas formal. Em Isaías, capítulo 1, no versículo 14, Deus demonstra aqui claramente para nós qual o seu posicionamento com relação a cultos formais. Isaías, capítulo 1, verso 14. Ouça que palavra dura. Vossas luas novas e vossas solenidades as aborrece a minha alma. As aborrece a minha alma. É por quê? Você acha que é por quê que Deus se aborrecia? Porque eles só faziam aqueles cultos uma formalidade. E Deus não quer isso. Ele deseja um culto espiritual. Importa que o adoremos em espírito e em verdade. Irmãos, por fim, perseverar. Perseverar. No verso 9, para concluir, continuou Abraão o seu caminho. Depois que ele levantou o altar, continuou o seu caminho. Então ele ouviu. Primeiro, ouvir. Segundo, renunciar. Terceiro, seguir. O quarto, crescer. O quinto, beneficiar. O sexto, cultuar. E o sétimo, perseverar. Continuou Abraão o seu caminho. Quando Deus ordena, nós devemos estar prontos a marchar. E ainda que você esteja parado no caminho da Canaã celestial,
Sempre é tempo de continuar esta viagem de peregrino, sempre é tempo de continuar na caminhada em obediência à chamada de Deus. E eu quero concluir lhe perguntando: e você, meu caro irmão, minha cara irmã, ouvinte da palavra de Deus, você tem tido uma consciência efetiva do chamado de Deus na sua vida? Você realmente sente que ouviu um chamado ou foi um simples assovio? Caso positivo, você ouviu um chamado, você tem se mostrado disposto a renunciar ao tipo de vida que vinha levando até agora? Muitos aqui podem dizer: sim, Senhor, eu não só estou decidido, como já mudei, já promovi mudanças na minha vida para te obedecer, para ser fiel a ti. Eu quero ser fiel a ti. O homem e a mulher chamados por Deus devem renunciar a coisas caras, importantes, em troca de outras a que se vê apenas pela fé. Cara, aqui eu estou dizendo não no sentido de dinheiro exatamente, mas cara no sentido de que são preciosas para a gente. A convivência às vezes com nossos familiares. Minha família todinha mora no Rio Grande do Sul. Eu poderia ter voltado para lá também, mas minha família está aqui. São vocês. É essa família que Deus me deu. Então, deixei de gostar da minha família? Não, mas meu compromisso hoje é com a família de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você é capaz de abandonar tudo para seguir o seu ministério, confiando que Deus proverá as suas necessidades? Ou você tem se mantido apegado às coisas seculares, numa inequívoca demonstração de que não confia plenamente no Deus que lhe chamou? Você tem questionado as circunstâncias que aparentemente têm dificultado o seu ministério, ou tem conseguido entender que o chamado que você ouviu de Deus implica em pegar a sua cruz antes de segui-lo? Tem que pegar a sua cruz para seguir Jesus. Lembre-se, a chamada de Deus envolve o seguir sem questionar, o seguir sem levantar problemas, o seguir humildemente e ainda seguir imediatamente em razão da sua urgência. Você tem sido uma bênção para as outras pessoas que vivem à sua volta? Se não, qual é o motivo que lhe impede? Lembra-se de Paulo, que gastou a sua vida vivendo em benefício dos outros? Ser servo, irmãos, é viver para os outros. Cultuar a Deus é colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. Cultuar a Deus é adorá-lo em espírito e em verdade, porque essa é a característica de um verdadeiro adorador. E eu lhe pergunto, é desta forma que você adora ao Senhor? Se você nem mesmo se sente bem muitas vezes dentro do culto, como é que você pode agradar ao Senhor? E por fim, nós devemos ter sempre presente em nossas mentes de que a vida cristã é a vida de perseverança, pois grandes são as tempestades, os caminhos são ruins, contudo, só chegará ao final aquele que perseverar. Cristo, ele não nos promete uma boa estrada, mas sim uma feliz chegada. Aleluia! E aquele que é fiel até a morte, ele promete que vai conceder a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, a chamada de Deus, ela é clara e ela é objetiva. Ele tem um plano na sua vida. Então, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que Deus te mostrará. Não se assuste, nem temas, mas acredite no Senhor e peça a direção ao Senhor. Que Deus esteja aplicando a porção da sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus.
Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Às vezes me pergunto qual é o meu chamado, o que devo fazer. Faça a sua vontade, te entrego lealdade, cumpre em mim teu querer. Os meus passos quero próximos seus, me entrego ao chamado de Deus, tua vontade. Eu desejo fazer o teu nome sobre tudo engrandecer. Pode me chamar que eu irei, onde quer que fores, o teu nome não negarei. Pode me chamar que eu irei, onde quer que fores, o teu reino anunciarei. Às vezes me pergunto se há alguém no mundo que nunca ouviu aquela linda história do Salvador da glória que minhas dores sentiu. Meus pecados sobre a cruz já levou, sua morte minha vida mudou. Eu te agradeço porque me escolheu. Tomo posse do chamado de Deus. Pode me chamar que eu irei, onde quer que fores, o teu nome não negarei. Pode me chamar que eu irei, onde quer que fores, o teu reino anunciarei. O teu nome eu não negarei. Pode me chamar que eu irei, onde quer que fores, o teu reino anunciarei. Programa Momentos com Jesus.